Daniel, capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os Teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo. Mas agora sentimos vergonha, nós, o Teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que Tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra Ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas Tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos a Tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos Teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os Teus mandamentos e não obedeceu às Tuas ordens. Pecamos contra Ti, e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes, e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a Tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Portanto, Tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, nosso Deus. Tu és justo em tudo o que fazes, e
nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, tu és misericordioso. Portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade e o teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração. Atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Meus amados irmãos, é interessante a intimidade de Daniel com Deus. Intimidade é um negócio que se conquista, é um negócio que você vai conquistando dia após dia. Não no aspecto de Deus, mas no aspecto do ser humano, você vai conquistando cada vez mais a intimidade. Então eu tenho muitos amigos íntimos. Alguns são de infância e quando eu chego lá em Sergipe, é uma alegria rever os meus amigos. Eu fui na casa de um que é um dos meus melhores amigos e comecei a brincar com ele escondido no muro e tentei mudar a minha voz e chamei Marcos. E falei diferente, ele falou de longe, quem é? Eu sou eu. E comecei a brincar com ele, brincar, daqui a pouco. Ele diz assim, Edermanes, apareça. E Vilma diz, esse cara gosta de brincar demais. Eu apareci lá na casa de Marcos, eu deito no sofá. E minha esposa fica morrendo. Que eu deitar no sofá, boto os pezão lá. Isso é intimidade. Intimidade. Na casa da minha mãe eu faço do mesmo jeito. O nome disso é intimidade. E na casa de algumas pessoas eu faço isso. Em outras casas eu fico constrangido. Eu sento e fico quietinho. Né? Falo algumas coisas. Mas de forma mais simplória possível, mesmo com esse jeito assim que eu tenho, assim meio despojado. Eu me comporto.
Mas não, dona Zete? No sábado não deu para me comportar. Então tem momentos que não dá, porque eu sou íntimo da pessoa e aí a intimidade me faz falar algumas coisas e dizer algumas verdades que nós só dizemos a amigos. E talvez você está aqui, você está lembrando de alguém do qual você é muito íntimo. Gente que você pode abrir o seu coração. Gente que você pode contar em todos os momentos e por mais que haja adversidade, dificuldades, tentando atrapalhar o relacionamento, há uma intimidade muito maior do que tudo o que acontece. Então, eu gostaria de meditar com você no seguinte tema: Daniel, um homem de intimidade. Um homem de intimidade com Deus. E parece que cortou ali com Deus. Ou eu devo ter esquecido de colocar Deus. Não pode nunca esquecer de colocar Deus. Mas a palavra de Deus diz que a intimidade com Deus é para quem? Para quem os temem. Parabéns, irmão. Deus abençoe. A intimidade de Deus é para quem os temem. Você é íntimo de Deus? Você tem intimidade com Deus? Você tem um relacionamento íntimo com Deus? Porque a intimidade de Deus é para quem teme a Deus, quem respeita a Deus, quem honra a Deus, quem ama a Deus e quem conhece a Deus. E o Deus se torna cada vez mais conhecido a essa pessoa. Isso é intimidade. Intimidade é o que leva a Deus a se revelar a um mais do que a outros. O intimidade é o que leva alguns a experimentar de Deus mais do que outros. Intimidade com Deus é para os que o temem. E Daniel era alguém íntimo de Deus. Então, talvez você já leu o livro de Daniel, já estudou, mas talvez você está aqui, nunca leu e nunca estudou o livro de Daniel. Então eu quero te situar na história para começar a pregar sobre esse homem Daniel, um homem de intimidade com Deus. Daniel possivelmente cresceu entre os nobres. Daniel era alguém extremamente privilegiado. E com certeza Daniel viu um profeta pregar diferente de todo mundo. Com certeza Daniel, que viveu no seu país até os 14 anos, com certeza, depois foi exilado, ele ouviu um profeta chamado Jeremias pregar. Alguém que pregava diferente de todos. Todos os profetas naquele período diziam que Israel seria abençoado. E Jeremias dizia: vocês vão perecer. Deus vai pesar a mão sobre vocês. Vai vir o juízo de Deus. Vai ser exilado. O povo vai ser levado como escravo. Vai ter miséria. Vai ter tristeza. Vai ter dor. Então, com certeza, Jeremias, que pregava nos palácios, com certeza, uma vez ou outra, na adolescência de Daniel, viu Jeremias pregar. Daniel foi levado cativo com 14 anos, e ele cresceu no cativeiro babilônico. Cresceu lá. Daniel foi conhecedor das ciências, de tudo, da cultura. Ele foi um líder lá, escravo, mas líder. Então Daniel, ele experimentou muito a ação de Deus lá no cativeiro da Babilônia. O poder de Deus que o exaltou de uma forma sobremaneira. Mas mesmo assim foi perseguido muitas e muitas vezes. Mas agora Daniel está escrevendo no verso 1 do capítulo 9, que agora não é mais o reino babilônico.
Já se passaram 66 anos de cativeiro. A Babilônia caiu. E ele diz, no primeiro ano do rei Dário. Nesse primeiro ano desse rei que é rei do Medos Persas, um novo reino se levanta. Nesse primeiro ano eu fui analisar e estudar a palavra de Deus e eu fui ler quem? Jeremias. Ele foi ler Jeremias, segundo o que diz o texto bíblico que você leu. Ele leu Jeremias. E ele leu Jeremias capítulo 25, possivelmente do verso 1 ao verso 11. Depois ele leu Jeremias capítulo 29. Como eu sei isso? Pela dedução lógica que ele tem, que o povo iria ficar cativo 70 anos. Então ele depois lê Jeremias capítulo 29, do verso 10 em diante. E ele vê bem o que a profecia de Deus por boca de Jeremias queria ensinar ao povo. Ele agora está com 80 anos de idade, estudando a palavra e querendo saber até quando vai durar isso. E ele diz que o reino, ele ouve ler que o reino babilônico vai cair. Então, dedução, já caiu. Mas agora o povo continua escravo. E ele lê e vê que vai durar 70 anos. Mas é uma condição. E a condição do povo voltar é uma só. É arrependimento. É ter mudança. É o povo se transformar. Ou deixar, melhor dizendo, deixar que Deus transforme a vida. Então, só para você entender a história, quando Daniel escreve isso, ainda Neemias, nem Esdra, nenhum desses voltaram a Jerusalém para edificar. Nenhum deles. E ele fica muito preocupado com isso. Falta 4 anos para acabar o exílio, mas o povo está rebelde, distante de Deus, longe do Senhor, da sua lei, dos seus mandamentos, dos seus estatutos. O povo se desviou, estão vivendo as suas próprias vidas, então não vai acontecer esse regresso. Então ele entende que ele tem de fazer algo para que venha se cumprir o regresso. Então ele começa a orar ao Senhor. E ele ora. E ele faz súplicas a Deus. E ele jejua. E ele veste panos de sacos. Ele coloca cinza sobre a sua cabeça. Ele confessa a Deus os seus pecados e o pecado do povo, dos príncipes, dos nobres, dos reis. Ele confessa os pecados de todos. E ele finaliza a oração dizendo: Deus, ouve, Deus meu, ouve a oração. Perdoa esse povo. Restaura essa nação. Traz de volta, ó Deus, o teu povo. Ajunta de novo. Tira do opróbrio. Tira da tempestade. Reedifica a sua santa cidade. Reedifica o santuário. Reedifica. Reedifica o santuário que não mais existe. E no cativeiro, pela misericórdia de Deus, Daniel foi um dos que plantou a sinagoga. E a sinagoga começou nesse período a existir. Um lugar de culto a Deus. Mas ele pede que Deus reedifique o santuário, o seu monte, pelo seu poderoso nome. Deus possa ser fiel, 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 e transforme o povo. Como você está? Você está bem? Você está vivendo um momento de intimidade com Deus?
Você está cheio de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento faz com que você supere todas as dificuldades em paz, alegres. Como você está? Você está distante de Deus ou próximo de Deus? Você é uma pessoa de oração, de intimidade, de busca, que estuda as verdades de Deus, a palavra de Deus, e sente prazer em amar a Deus, em cultuar a Deus, em ouvir Deus, que o seu coração aquece em falar das verdades de Deus, ou não? Daniel era um homem que amava a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Esse homem, como eu já falei aos irmãos, ele estuda a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus no verso 2, você vê que ele estuda a palavra de Deus porque ele quer conhecer cada vez mais a Deus e as suas profecias. Ele quer conhecer cada vez mais a direção de Deus para com o povo e ele se preocupa com isso e para com a sua própria vida. Então ele estuda a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não só lê, ele pesquisa de um profeta muito conhecido como Jeremias. Alguém que profetizou a situação da qual Judá inteira estava vivendo e sofrendo, e ele sabia disso. E sabia que Jeremias era um homem usado por Deus, porque a profecia na sua boca se cumpriu. O reino caiu. Judá foi para o exílio. O reino babilônico que deveria cair, caiu também. Então ele queria saber como seria a história desenrolada a partir desse momento. É tão interessante esse desejo, essa busca pela verdade de Deus, o estudo da palavra de Deus já revelada. Que Deus revela a esse homem, não só a continuidade da história naqueles dias, através da sua palavra, através do estudo do que já havia sido escrito. Mas Deus revela a ele muito mais. Deus revela a ele coisas a respeito do fim e de todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele amava a palavra de Deus, amava o ensinamento de Deus, amava ouvir Deus falar ao seu coração e se deleitava em estudar as verdades de Deus. E nunca, em nenhum período da história, as verdades de Deus foi tão fácil. Você pode ouvir falada a palavra de Deus, lida, alguém lê e fala, versículo 1, capítulo tal, e vai dizendo. Você pode ver comentários de todas as espécies e de todas as versões bíblicas, todas. Século 21, uma NVI, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia de estudo, Bíblia apologética, tudo. Tem até Bíblia que eu não sei que tem, mas tem. Que eu não conheço o nome. Se alguém chegar com uma, eu disse, tem 10, tem também. Eita, é todo tipo. Letras pequenas, letras grandes, de todo tipo. De todo, até do sofista. Tem de tudo. Mas o povo não lê. O povo não se preocupa em estudar. E aí a igreja é uma igreja sem fé. Fria, apática. Sem fé nenhuma. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. A fé que gera. A fé que transforma.
Vem pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então, esse homem tinha uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus levava-o a estudar. Todo mundo fala de Daniel como alguém que orava, mas ele não só orava. Ele estudava as verdades de Deus. Ele estudava a palavra de Deus. Ele amava os preceitos de Deus. Ele queria ver Deus agindo na história e saber, Deus, está aqui a história, como é que o Senhor vai agir? Vai restaurar esse povo? Ou não? 80 anos, preocupado com a nação de Deus, preocupado em estudar. E você tem preocupado em estudar as verdades de Deus, ou você está hoje preocupado com a sua vida? Será que você tem preocupação de ver Deus agindo nessa nação, onde tudo tem aumentado e o caos tem sido instalado? Tem preocupado de ver agir a mão de Deus agindo? O que Deus quer com isso? O que Deus quer falar? Será que você tem preocupado com a situação difícil que você está vivendo? O que tem a ver Deus com isso? O que Deus tem a me ensinar? Qual é a verdade de Deus nisso? Será que você está preocupado com isso? Alguns dizem que o rei Dario era o rei Ciro, mesmo Ciro, que entendeu que a profecia de Deus era a respeito dele, e entendeu que Deus o exaltava. Por que ele entendeu isso? Sabe por quê? Porque teve alguém que estudava, que ensinou isso a ele. E o rei Ciro entendeu, Deus que me colocou nessa posição de honra. Foi Deus que dirige a história e me colocou aqui. E esse Deus tem de ser louvado. E foi a partir daí que começou a restauração de Jerusalém. A restauração do templo, do culto e dos muros. Tudo. A partir daí. Você tem essa sensibilidade de entender que Deus dirige e domina a sua história e tudo que você tem, tudo que você é de Deus? Entende isso e é grato a Deus a isso, e expressa a sua vida com uma atitude de louvor a Deus a isso? Ou você é alguém que entra aqui e não tem prazer na palavra de Deus, no ensinamento de Deus e nem na leitura da palavra de Deus? Talvez você tenha anos que não estudou a palavra de Deus mais, a não ser na igreja, mas que não dispôs o seu coração como Esdras, filho de uma geração dessa, influenciada por Daniel, dispôs o coração para estudar, ensinar e viver a palavra de Deus. Você tem essa disposição na sua vida? E talvez você quer ver a igreja melhor, mas não há disposição sua em mudança, em ter maior intimidade com Deus, em conhecer mais Deus. Talvez não há essa intimidade nenhuma, você não sente prazer em ler a palavra de Deus, e você está tão distante de Deus como o povo de Judá estava. Mas será se você pode tomar a atitude de Daniel hoje e dizer, e agora? Se o povo está distante de Deus, e agora o que vai acontecer? Vai acontecer juízo? Ou Deus vai agir com misericórdia? Deus vai enviar fogo? Ou vai enviar paz? E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amado irmão, é que Deus espera um povo que mude de atitude e se converta a Deus. E a partir de você. A partir de você. Então, Daniel, ele faz uma oração. Porque ele entende o que vai acontecer. Depende de Deus, mas tem de começar nele. E ele entende isso, então ele ora. Tem de começar em mim. A mudança tem de surgir de mim. O povo tem de voltar a Deus através de mim. Então ele começa
fazendo algo extraordinário. Ele começa a sua oração no verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Como é que se faz isso? Volta o rosto ao Senhor Deus. Porque ele disse que voltou o rosto a Deus. Sabe o que é que ele disse? Agora eu vou buscar a Deus. E ele continua falando sobre isso. Buscar de forma intensa. Eu vou olhar para Deus. Só para Deus, só para Ele. Eu vou viver para Ele, para a glória dEle. Então ele se volta a Deus, ele volta o rosto ao Senhor de forma intensa. E ele implora a Deus, Deus, muda a situação do povo, muda a minha situação. Eu não quero mais ser escravo, mesmo com privilégios. Ele entende isso, que ele quer viver uma nova vida, uma nova dimensão. Ele quer ver a restauração do povo. Ele quer ver o povo sendo transformado, restaurado e abençoado. Ele quer ver a sua nação sendo reerguida por causa da bênção e da misericórdia de Deus. Então ele diz, Deus, por favor, faz isso. Você, eu sei que ora, mas você busca Deus com intensidade? A intimidade do Senhor é para quem os temem. Você busca Deus de forma intensa? Você implora a Deus que mude a sua situação, que mude a sua vida, que mude a sua família, que abra a porta, que abençoe, que restaure as vidas a partir da sua, que transforme o seu viver, que talvez você está tão distante de Deus e precisa de um avivamento, precisa que Deus já vive, precisa que você sinta mais Deus, precisa que você tenha maior intimidade com Deus, precisa que Deus se revele mais na sua santa palavra para a sua vida. Você precisa ouvir mais Deus. Você implora a Deus por isso? Se você não faz isso, demonstra o quanto você está distante de Deus, porque talvez você diz, eu oro sim, mas ele aqui, ele implora. A sua oração é de uma busca intensa, onde há uma súplica, a palavra mais correta possível. Ele implora a Deus o favor de Deus, a restauração de Deus, o milagre de Deus, que Deus restaure, mude, transforme, salve, haja com misericórdia. Mas ele jejua. Falei quinta-feira sobre jejum. Você tem jejuado? Ele jejua. Ele se abstém de coisas para buscar a Deus, para querer Deus, para ouvir Deus, para sentir mais de Deus e também para que Deus o ouça. Ele jejua por isso. Mas ele não só faz isso, ele se humilha. Líder do seu povo, líder de uma nova nação que destruiu uma outra e agora está erguida com todo o poder. Amigo do rei, que começa a entender e temer a Deus. E como é que eu sei isso? O rei fica assustado com as declarações a respeito de que Deus faz, e ele entende que é Deus. E foi Daniel que ensinou. Então, ele é um homem rico, cheio de posses, líder, cheio de sabedoria, alguém que Deus se revelava através dos sonhos, alguém que o povo respeitava pela sua autoridade religiosa e política. Ele diz que veste panos de sacos e sai pela rua jogando cinza em si mesmo, dizendo assim: eu não sou nada.
Se você visse um profeta deles dos nossos dias sair pela rua vestido de pano de saco e de pé descalço, jogando terra na cabeça e dizendo assim: eu não sou nada, eu preciso de Deus, Deus, eu estou humilhado diante do Senhor, você ia dizer o quê? Está doido, enlouqueceu. Ele não tinha medo de ouvir coisas como essa em uma nação que não conhecia totalmente os princípios de Deus. Ele não tinha vergonha disso. Ele se humilha, porque entende que Deus é que exalta. Então ele ora ao Senhor: buscar-me-ei, diz a palavra, e me acharei, quando me buscarde de todo o vosso coração, serei achado de vós. Esse homem buscou a Deus de todo o coração, entendendo que ele precisava de Deus, e só a intervenção de Deus poderia mudar a história. Só Deus pode mudar a história. Só Deus pode converter o seu coração. Só Deus pode converter o seu bolso. Só Deus pode converter a sua vida. Só Deus pode colocar mais tolerância no seu coração para amar e perdoar o irmão. Só Deus pode fazer arder o seu coração. Só Deus pode trazer paz no momento de dificuldade. Só Deus, só Deus, só Deus pode te livrar, te curar, te abençoar, te restaurar, mudar a sua sorte. Só Deus. E ele entende isso. Por isso que ele ora. Ele compreende isso. Entende que ele não pode fazer nada a não ser implorar a esse Deus que faça. E nessa oração, ele adora o Senhor. Essa oração que vira centro da oração de Neemias. Porque se você for ler Neemias 1, na oração de Neemias, Neemias repete essa mesma frase do versículo 4. Quando ele ora dizendo: Senhor, Deus meu, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que o temem, e guarda os mandamentos. Neemias se apropria dessa oração, e ele ora ao Senhor também, dizendo: o Senhor grande, grande, temível, Deus que se revela intimamente a Daniel, e a intimidade do Senhor é para quem os teme, se revela a mim. Meu amado, ele adora ao Senhor, dizendo que Deus é grande, que Deus é fiel à sua promessa, e Deus vai cumprir a sua promessa, porque Deus age de fidelidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nessa verdade de Deus? E por muitas vezes, a partir do 4 em diante, ele continua uma oração até o versículo 19. Ou até o versículo 16. Uma oração onde ele confessa os seus pecados. Daniel usa 17 vezes. Nós pecamos. 17 vezes ele diz: eu sou incluso na perdição de Judá, eu não fiz nada, eu faço parte disso, o pecado também é meu, eu e meu pai, os reis, os líderes, todos nós pecamos. 17 vezes, 17 vezes, ele diz: nós pecamos. Depois você pode olhar na sua casa e conferir isso. Ele diz: nós pecamos. Sabe, o senso de pecado estava arraigado no seu coração.
E quantas vezes nós queremos uma igreja melhor, mas a culpa é o outro. O outro é o culpado. O outro que não faz nada. Não toma posição. Não toma partido. Não muda de vida, de atitude. Daniel não acusa, ele diz nós. Eu sou pecador, eu faço parte desse pecado. Judá está assim por causa de mim, por causa dos meus pais, por causa dos líderes, por causa de todo mundo fez o que é mal perante os olhos de Deus. Mas ele lembra a Deus que Deus vem agir de misericórdia com esse povo. Você tem confessado a Deus os seus pecados? A igreja não cresce, sabe por quê? Por minha causa, mas por sua causa. E você se inclui com isso? Você tem entendimento disso? Você compreende isso e pede perdão a Deus pelo seu pecado de omissão, que você é alguém omisso para com Deus e para com o reino e para com essa casa, que é casa de Deus. Você já chorou a Deus dizendo assim: Deus, me perdoe, porque o pecado é meu. Poderíamos ter ganhado mais pessoas e alcançado muito mais. Poderíamos nunca ter perdido aqueles irmãos que um dia perdemos. E a culpa é minha, porque eu não fiz nada. Nós pecamos. Sabe, é muito fácil atribuir a culpa ao outro. Porque quando você faz isso, você diz: eu não tenho compromisso com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Daniel diz: nós pecamos. O pecado é meu, dos meus pais, dos líderes. E 17 vezes, do versículo 4 até o versículo 16, ele diz isso: nós pecamos. E confessa a Deus os seus pecados. Eles deixaram de acreditar em Deus. Eles deixaram de confiar em Deus. Eles deixaram de meditar nos princípios e estatutos de Deus. Eles deixaram de viver as verdades de Deus. Eles trocaram Deus por outro. E Paulo diz que para muitos, o seu Deus é o seu próprio ventre, os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. Será se Deus é seu Deus? Ou o seu próprio ventre é o seu Deus? Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. E humilharmos diante do Senhor. E orarmos e suplicarmos a misericórdia de Deus. E jejuarmos a esse Deus. Mas Ele cria. E a sua esperança, a esperança de Daniel, está em Deus. E o verso 18 em diante, ele declara isso, que a sua esperança está em Deus. Ele espera em Deus. Meus amados, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Se a sua esperança não é em Jesus, é em alguém com um espírito messiânico ou qualquer outro que não seja Jesus. Se a sua esperança for na economia que vai melhorar, não vai adiantar. Se a sua esperança é uma amizade que conhece um outro, que pode te indicar e abrir uma porta de emprego que não tem sido aberta ainda, e a sua esperança é assim, eu quero te dizer que nunca vai se abrir. Deus pode usar esses meios, sim, mas a nossa esperança é em Deus. E Daniel entende e fala isso, que a sua esperança é em Deus, e um Deus que muda toda e qualquer situação.
Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Versículo 18. Abre os olhos e olha a nossa destruição ou desolação. Olha, Deus atende, inclina. E Ele faz tudo isso firmado na promessa de Deus, no Deus do impossível, no Deus que age. E Ele diz, ó Deus, por amor ao monte Sião, por amor a Jerusalém, por amor à sua casa, faz isso, ó Deus. Ele começa a recorrer, baseada a sua esperança em Deus. A minha esperança em Jesus. Se Jesus não mudar a sua história, ninguém mais pode mudar. Se Jesus não agir na sua casa, ninguém mais pode agir. Se Jesus não restaurar a sua vida, ninguém mais pode restaurar. Por isso que a primeira atitude desse homem foi voltar-se para Deus. Eu te convido a voltar para Jesus. E entender que Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer mudança de vida? Quer que haja mudança na casa? Quer que haja mudança na igreja? Então se entregue a Jesus. Inclusive as áreas que você não permitiu que Jesus entrasse. Ele não é ladrão. Ele não é salteador que entra sem você deixar. Jesus Cristo, Ele espera que você deixe Ele entrar na sua vida. A partir de ouvir a voz dEle. Inclinar os ouvidos e ouvir. E receber a vida dEle. Dizendo assim, entra nas minhas mazelas. E transforma em minha vida. Me ensina a crer, a confiar e a esperar mais no Senhor. Sabe, irmãos? Você precisa ter maior intimidade com Jesus. Você precisa aprender mais de Jesus. Você precisa estudar mais as verdades de Jesus. Você precisa orar no nome de Jesus. Por amor ao seu santo nome. Você precisa orar a Deus em nome de Jesus. Suplicar a Deus em nome de Jesus. Jejuar a Deus em nome de Jesus. Se humilhar diante de Deus por amor a Jesus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que quando você se humilha, Cristo te exalta. Quando você se humilha, Cristo te exalta. Daniel, quando você vai ler o verso 20 em diante, você começa vendo logo de início que Deus responde a oração a Daniel, envia o anjo Gabriel, e ele responde a oração a Daniel, e revela a Daniel outras coisas. Meu amado irmão, tudo que você pede em nome de Jesus Cristo, Deus te ouve. Então acredite, Deus ouve a sua oração. Quando ela é feita com sinceridade, com amor, com humilhação, com intensidade, com choro, mas em nome de Jesus.